Three, two, one. Good morning, YouTube. Good morning, everyone. My name is Indomir. In today, I'm talk. We're gonna talk a little bit optimistic versus pessimistic. And I have a lot of people here. I don't know if they are more optimistic or more pessimist or whatever, but I wanna know. So, Frank, can you introduce yourself, please? You are muted, Frank. Não, seu microfone tá mudo. Desculpa. No problem. My name is Francinalda. I am 35 years old. I live in countryside of São Paulo city of Mogi Guaçu with my husband and have no children. I am currently making the switch to technology. I love playing tennis. Nice. Thanks a lot, Fran. José, how about you? Hello, my name is José. I live in Campina Grande, Paraíba. I am a software engineer. I hobby of music and football. Okay. Paulo, how about you? Hi guys, good morning. My name is Paulo Romano. I'm 30 years old. Actually, I live in Teresina, Piauí. I'm married. I live with my 2 guinea pigs. I study computer science and programming. I like food, like pizza, sushi, and out for lunch with my wife. And I hope this conversation better my English. Let's go. We hope. I don't know if I understood, but you live with your 2 guinea pigs, right? Yeah. Wow. Pouquinho da Índias. Yeah, this is so different. Oh, nice. Very, very good. Ricardo, how about you? I'm Ricardo, I live at São Vicente. It's the small city of São Paulo state, south coast. São Vicente is much important for Brazil because it's the first city of Brazil. And I'm married, I have a daughter. I have 2 cats, my little friends, Quindim and Pudim. And I love watching movies, hang out with my friends and family. And I'm here again to try learn English. It's so hard, but someday, maybe in 10 years in the future, I could improve a little. Of course not. You're doing great. Other guests here, a little late. Just a minute, guys. Let me see. Okay. Yeah. Oh my God. Other Juliana. Juliana, can you introduce yourself, please? Yes. Good morning, class. My name is Juliana. I have 28 years old. I have a son. I'm single. I live in Barueri, São Paulo. I love play basketball.
go to gym 4 times a week. Thanks a lot, Julie. We have other Julie here, but I don't know. Let's move forward. Guys, first question. What, in your opinion, what are the key characteristics that differentiate an optimistic from a pessimistic? Key characteristics. Fran, what do you think? In my opinion, optimists can see the positive and believe in success, while pessimists have a more negative outlook and expect failure. Optimists focus on opportunities, are more resilient, have positive expectation, and see failure as learning. Pessimists tend to emphasize obstacles, can be less resilient, and have negative expectation. Okay, nice. And Uma perguntinha. go ahead. Nessa tradução apareceu Outlook. Mas eu até traduzi, mas eu não entendi muito bem o significado de Outlook. Eu coloquei aqui como panorama, que eu tinha visto tradução. Você sabe me dizer? Yeah, I know, but I will say different, something different. Beleza, já vou falar uma coisa que é interessante ser falada no comecinho aqui. Pela experiência que eu acho que o Talk and Talk tem, e pessoal também, né? Então, tive uma experiência recente que foi bem interessante nesse sentido. As palavras em si, a tradução de palavras isoladas, elas não vão te ajudar muito a entender o contexto, e às vezes essas traduções, elas não querem dizer muita coisa, sabe? Uhum. Então, a ideia, assim, a minha sugestão é que você não se ligue tanto na tradução, sabe, literal, porque a língua é contextual. Então, você pense assim, o que ele disse em geral, o que você leu, tipo, sua resposta em geral, o que ela quer dizer mais ou menos, e aí tá ótimo, tá? Isso é uma coisa, por exemplo, às vezes quando eu estou conversando com outras pessoas, eu sempre falo assim, ó, isso acaba gerando um mecanismo como se fosse um vício. Acaba gerando um vício, né? Por exemplo, um vício que eu vejo bastante também é assim, ó, eu falo alguma coisa em inglês e a pessoa volta em português, tipo assim, você disse isso, isso, isso? E eu falo assim, eu disse isso, isso, isso. Aí a pessoa, tá. Aí responde. Mas na maioria das vezes, assim, 99%, o que a pessoa entendeu foi o que eu falei. Só que ela não tem confiança necessária para falar assim, não, ele me falou isso mesmo e eu vou responder isso porque é isso que ele falou. Ela ainda precisa de uma confirmação minha extra para dizer assim, não, foi isso mesmo, eu falei e tal. Não, então assim, a outra sugestão que eu dou, responde com o que você entendeu, sabe? E deixar a coisa mais livre, assim, para você mesmo, sem ser peso, beleza? É mais para deixar a aprendizagem mais tranquilinha. Ok. Let's move forward. No problem. Paulo, how about you? What do you think the key characteristics? Okay, I believe that the main differences are an optimistic person never stops, never gives up on their objectives, the goals, continues fighting for their dreams, and the pessimist creates obstacles, creates problems, and
or in any situations. For me, that's difference the two persons. Very nice. I agree. I agree with you. Very good, Paulo. Thanks a lot. Jose, what do you think about this first question? I optimistic person always has a positive mindset. A pessimist person always believing that everything will go wrong. Wrong. Yeah. Yeah, I agree. Let me see here. Audrey, Ju, what do you think? The key characteristics. Ju, you are muted. Sorry. No problem. Where she see two problem, if she is the bad side, she pessimist and go side optimist. Okay. Okay. I will address this question to Ricardo, but I will say differently. Ricardo, Yes. do you consider, no problem. Ricardo, do you consider yourself more optimistic or pessimist? I'm not sure. Sometimes the human soul is hard to understand. And I never faced something in my life that's could cause in me this kind of attitude. What's mean? I'm a pessimist since I was a child. Wow, my God. But my life is wonderful. No? My Okay. life is wonderful. My life is, I receive love and the good conditions from my parents. So I have never something that's possible for me complain. I don't have this right because my life Okay. it's always so good. But I'm not sure. I just pay attention in the pessimist side. The Oh, bad side of him. see some could be uh, well, I believe that any kind of person could be a pessimist or optimist, depends on the situation, depends on the thing. For example, uh, if you are constructing something or make some task or job, I first of all, my first uh, sign is let me check if something could be wrong. Or Nice. yeah, so it's not good, certainly it's not good, Yeah. but I sometimes is I try to move, I try to change this kind of behavior, but nowadays I just try accept and try to improve every day. I try to improve a little. Sometimes I can't, sometimes I have some progress. That's it. Yeah, you brought a very interesting point, actually. Very, very interesting point. Not so. Yeah, yeah, because it's not about being, I think everyone is a little optimistic and pessimist, and it's okay, no problem. But what matter is is the way that people will face the problems. Or I would say a little important is that todas as pessoas são um pouco otimistas e pessimistas, Mhm. mas o que acontece é como que ela opera, né, com isso, né? No caso, por exemplo, eu considero que muitas das vezes eu sou um pouco pessimista sobre as coisas, mas isso me faz trabalhar em outros campos para que eu consiga de outras maneiras, né? Mas eu não é uma coisa que, nossa, não vou conseguir, beleza, não vou tentar mais, não. Para mim, se eu pensar assim que eu não vou conseguir, aí eu tento mais ainda. Eu falo, cara, não, aqui não vai, mas aqui vai, e em algum lado vai. A minha tentativa, ela amplia, porque eu fico vendo outras possibilidades. Very good point, Ricardo, you brought. That's it. Yeah. Let me see. Paulo, what do you think about this? Let me
I'm curious. Do you consider yourself more optimistic or pessimistic? Não, eu não entendi. Repete, por favor. Você se considera uma pessoa more optimistic or pessimistic? Ah, ok. I think I'm more optimistic because I don't think in their problems, in my problems, in my life. Não vou conseguir completar em inglês, mas vou finalizar rapidão aqui. Eu acho que geralmente a gente pensa que ser pessimista é expor fatos, por exemplo, né? Eu tenho um problema e eu falo desse problema e alguém, nossa, como você é pessimista, não sei o que, você tem que ser mais positivo. Eu acho que o otimismo exacerbado, ele acaba criando uma desconexão da realidade. E isso pode trazer um problema na nossa vida, né? Então, eu me considero uma pessoa otimista. Por quê? Porque eu tenho meus problemas, mas eu estou aqui fazendo inglês, então lá no futuro, daqui a 10 anos, como disse o Ricardo, eu vou falar inglês, eu vou conseguir um emprego melhor. Então, Less than 10 years. Less than 10 years. Please. Então eu estou estudando, então, tipo, isso são características de uma pessoa otimista, né? Se eu fosse uma pessoa pessimista, eu sentaria no problema e pronto, e ali eu ficaria. Então eu acho que é mais ou menos... Se tu entendeu o que eu disse, já tá ficando bom, né, cara? Yeah. Meu listening é bom, agora formular uma frase... A gente tem que se juntar. O meu listening é péssimo, o meu speech é um pouquinho melhor, né? Então, faz um quebra-cabeça aí, né? É isso. Deixa eu falar uma parada. Sabe que eu fico pensando que acontece muito no Talking Talk? Que é normal, eu também faço isso. Assim, por exemplo, quando tu não entende uma palavra, enfia só aquela em português. Aí, se tu não conseguir, enfia mais uma. Depois volta pro inglês. Porque chega uma hora que, assim, cara, às vezes é só aquela palavra miserável daquela palavra que eu não entendo. Ou desgraça. Aí tu enfia ela. I want to eat a sanduíche. Aí fala, pô, não sei como é que fala. Então, sanduba. Yeah. Aí depois tu tenta, se tu não conseguir, aí não tem jeito de falar em português mesmo, entendeu? Mas isso aí, pelo menos para mim, me ajudou, né? Então, só uma sugestão, né? Anotado. Guys, I have a question here. I will ask to Fran, Ju and José. First, Fran. Fran, dessa conversa inicial que a gente teve, quanto por cento que você acha que você entendeu em inglês, na parte em inglês, por favor? E também não, né? Português aí não dá, né? Nem português, não. Pode falar. Uns 20%. 20%, tá ok. José, how about you? Quanto por cento você acha que você entendeu? Acho que por aí também, 20%. 20%, tá. Do que a gente falou em inglês, certo? Certo. Ótimo. A Ju vai voltar, eu vou perguntar para ela. Mas legal, 20%. Só para eu ter em mente aqui como que eu vou proceed here. Eu ler, eu consigo entender mais quando eu tô lendo, assim, sabe? Ok. Ju, e você? How about you? Quantos por cento que você entende do que a gente falou? Acho que você entende bem, né? Assim, a listening bem. Eu tenho mais facilidade em entender ouvindo do que escrevendo. Ok. Então, vamos falar, 90% você entendeu. Consigo entender, sim. Posso nem bem sempre saber pronunciar corretamente, mas entender eu consigo entender. Ok. Que bom, que maravilha, que dádiva. This is awesome. Awesome. I adoraria. will address this question for you now, Ju. Do you consider yourself more optimistic or pessimistic? Pessimist. Yeah, optimistic. Yes. Awesome.
because for me it's necessary. Yeah, good, very good, very good. Fran, how about you? Consider you yourself more pessimistic or optimistic? Optimistic. Okay. Why? Eu até escrevi aqui, ó. I always think about the good side of things. Okay. I have other question for you. Disso que você escreveu, as coisas que você escreve, você entende, assim, 100% o que é? Ou não, assim, o contexto você entende. Não, na verdade, assim, eu escrevi em português e traduzi, né, no tradutor. Mas, assim, as Ok. palavras que foram traduzidas eu conheço, eu leio mesmo, né, eu Ótimo. consigo ler, Perfect. entender. Essa frase eu consigo entender. Ok, no problem. And José, last but not least, José, do you consider yourself more optimistic or pessimistic? Optimistic. Okay, why? Eu acredito sempre que as coisas vão dar certo e corro para que dê, né? Acho que é isso. Now I will trick you all. For you, let me see here. For you, Ju, it will be the question number 7, okay? What are some practical strategies for cultivating a more optimistic mindset in daily life? See, to go in everything, includes sometimes bad, sit boy and half full. Okay. Thanks a lot. And Fran, how about you? What do you think about the question number 7? 7, né? Yeah. To cultivate a more optimistic mindset in everyday life, it is necessary to keep positive targets, have realistic goals, meditate, avoid toxic environments, exercise, and learn from failure. Okay, learning from failure. Okay, thanks a lot. Good answer. Now to Paulo. Vamos lá, é a 7, né? Yeah. What are some practical strategies for cultivating a more optimistic mindset in daily life? I'm thinking stop watching some television news every day. Good one. Very good one. For example, Cidade Alerta. Oh my God. You know that there are a lot of cidades alerta, but in a small, I don't know, small size in each city of the Brazil. A lot of main problems in their television news program. Other strategy is not consuming so much com conteúdo, não lembro agora, on social media, like Facebook, Instagram, TikTok, and Twitter. Praticar, né? Não lembro bem. Praticar some physical activity and having yes. Having more interaction with the people we know.
I think there are some strategies. Very good. I like it a lot. But now I will address the same question to Ricardo, but the opposite. What are some practical strategy for cultivating a more pessimistic mindset in daily life? Yeah. How to cultivate this pessimistic mindset? When Paulo was talking, I think at the same time. If you are a Brazilian, it's hard to be a optimistic person. But sometimes I think a lot about a specific situation. For example, if you have a good life, sometimes is occurs in your mind. You don't develop maybe strength to avoid situations like that. For example, what's mean? That's really sad, but sometimes I watch a TV, and particularly in Northwest, you could see a mother, and this mother have, I don't know, 4, 5, 6 children, and there is a terrible situation because I never know if you talk desert or dessert. I don't know. I believe that's desert or dessert. I don't know. And the dessert, yeah. Yeah. Dessert. And there aren't food and the other situations, and this mother see every day your children have problems, but when the reporter make a question for this person, oh, that's bad now, but you'll be better in the future, God help me, or something like that. I consider this kind of thing incredible. I'm sorry. No problem, no problem. We can move forward, no problem. Sometimes this kind of person have so much force in your life, and they face problems, and I think this thing incredible. It is incredible, and I believe that's someone I listened to. I forgot the name of the philosopher, Cortella, né? Pessimista is a lazy Very person, but I don't know what happened. But actually, I don't understand well this what they really mean, because sometimes is not exactly it's not my will. It's just a situation that occurs in my life. That's it. Yeah, and sometimes it's not about being pessimistic or optimistic. Is not something that it's easy. It's more about the perspective sometimes. For example, something that I think is it's not possible to measure the pain. Okay? What I'm saying is sometimes you see people in Northwest, very poor with a very bad conditions, but they actually are not have so much problem as we have. Okay, like I will say a little in português, a dor não é uma coisa mensurável, né? Então não tem como dizer se a minha dor é maior que a sua ou se a minha também, né? É uma coisa. Então às vezes a gente pode estar numa boa condição e com uma dor absurda de grande,
E aí a gente vê aquelas pessoas que estão numa condição que a gente considera, né, assim, nossa, tá tão difícil e tal. Realmente são condições de falta, de escassez muito grande. Mas, ao mesmo tempo, aquelas pessoas, elas têm um sentido de vida que faz com que ela fale assim, cara, eu sei que tem falta muita coisa aqui, mas, pô, eu tenho minha família, eu tenho tudo aqui. Para mim, ó, tá rolando, né? Vou continuar persistindo e tal. E a gente tem mais coisas, mas menos sentido de vida, poder, né? A gente tem menos compreensão das mais conectado das coisas e tudo. Então, não é uma coisa mensurável a dor, né? The pain, Yeah. the problem as well. Então, acho que tudo é caminho no sense of life, the meaning of life. Let's back here. But no problem, no problem. Let's move forward here. For example, this question number the 3 is exactly what we are talking about. Exactly. Frank, question number 10. Can the way we interpret past experience and failures impact whether we become optimistic or pessimist in the long run? I believe so, because the ability to see challenges as opportunities for growth and to learn from past experience tends to promote an optimistic mindset, while negative rumination and pessimistic interpretation can lead to a pessimistic mindset. Okay. This question is so interesting because this is pretty much, I think, the way we interpret the life, the whole life, like the meaning, the sense, and so on. Ju, how about you? What do you think this question about 10? Yes, but a lot depends how you react to it. But I believe that everything is a part of your evolution and the person. Okay. Paulo, your turn, your point, your perspective, interpretation. Gente, desculpa, eu tenho que sempre desligar a câmera, porque quando eu uso os dois, trava, né? Eu estou usando o celular e fica travando. No problem, no problem. So, I believe everything in our life has an impact on our comportment. Acho que é essa a palavra, né? Comportamento. Yeah. But the bad things should be used as a lesson, so that we can grow and become stronger. Okay. With these lessons, help us. We can become more optimistic. I think that. Very good, very good. Yeah, I'm thinking about what you said, and everyone. It's other things like, for example, sometimes I don't think it's necessary to be optimistic, but you cannot be so pessimistic in terms of react of something. As you said, Paula, for example, eu sei lidar com português, but às vezes assim, a gente tem que resolver um problema e lidar com um conflito que assim, não tem isso de, nossa, eu sou pessimista, cara. Você vai tirar a energia do centro do planeta e fala, não, vou lá resolver isso e chegando, né? E para resolver, porque você vai lidar com conflitos que são emocionalmente mais pesados, psicologicamente pesados, né? Às vezes materialmente pesados. Então, it's more like this. Very good. Very good.
Ricardo, Hey, what do you buddy. think about this question number 10? Can the way we interpret the past experience and the failures impact whether we become optimistic or pessimistic in the long run? A couple of weeks ago, I read an article about grammar, and the guy was talking if you use the either, the foreigner thinks that you are a great student or talking a better English. Or I you don't know. use ChatGPT, that's there, or nowadays you have using Yeah, ChatGPT. whether it is the same meaning of if. Yeah. Let me see. Talk is hard because there are questions that don't think in Portuguese. You never think in Portuguese about some circumstance. So in this case, it's hard to talk in English That's the or the purpose. Portuguese. But well, I believe that when you have a problem, doesn't matter any kind of problem. If you are a pessimist person, you have two problems, because one problem is the real thing, the real thing. You have to, I don't know, maybe do a task or something like that. But Okay. during the process, when you are a pessimist person, you have another problem, a mental conflicts or something. So in this Okay. case, it's much better you be a optimistic person, because it's possible to keep our focus in the problem and try to solve. And if you, for example, have a good feeling or good thought in your brain, don't help any kind of situation. Oh, okay, for example, for example, I'm telecommunications engineer. So in this case, I don't understand about, for example, constructing a building. So Okay. if me, a pessimist, optimist person, is not useless, because I can't construct this building because I haven't any kind of knowledge in my brain. But for the other hand, when you are solving any kind of problem, if you are an optimistic person, I don't talk about how do you say? I forgot the word in Portuguese, so in this case, it's not possible to tell. Uh, I don't talk about the mystic side or something like that. Mm-hmm. It's just I'm trying to be a practical person in that time. So if you are an optimistic person, certainly you don't have more problems than you really have. Okay. It's I just see. focus. So it's much better, in my opinion. So in this Yeah, case, you are saying that something more automatic, like you start to feel the conflict in your brain like automatically, so you need to handle. sometimes Okay. I don't know, this thing you could be wrong. You have a problem. So in this case, you think during, I don't know, 1 minute, 2 minutes, and you waste your time. You could Okay. focus on the problem. So it's much better when you have optimism in your life, in my opinion. Yeah. Yeah, but the question is more about that, like, Yeah, exactly. yeah, I don't answer correctly, no. but I'm saying that you are answering the question, but it's about that in terms of, yeah. it's like
you have the thing, and you will do the thing. I will say, for example, in my case, my perspective, I'm not comparing, okay? But tem muitas coisas que eu digo assim, eu não sei se eu consigo, mas na minha mente, eu falo assim, eu não quero saber se eu não sei, eu não sei. Tem uma outra parte que eu falo assim, eu não quero saber se eu sei, eu não sei. Eu vou fazer esse treino na base da minha energia e vou. E aí vou, igual bola de neve, igual bomba, né? It's more, só que foi uma construção até eu chegar nesse sentido de dizer assim, nossa, eu não posso... Tipo assim, todas as coisas são oportunidades, e às vezes eu falo, cara, eu vou fazer, vou comer, vai comer mesmo. Acho que eu tenho uma bagagem aqui, vai rolar. Já enfrentei isso outras vezes. That's it. So it's more something that the question is about that because we need to find other way. We need to nós precisamos achar outra maneira de interpretar nossas experiências, né? Uma questão de interpretação ali. Então, sempre... Eu fico nisso também. Assim, na primeira vez, eu acho que a coisa é muito grande. Só que eu fico pensando o tempo todo. Então, eu falo, cara, acho que não tem jeito. Não tem. Não, vai ter jeito, sim. Na base do vai ou vai. Guys, the last thing here. Última coisa. Isso aqui é mais para quem é da galera iniciante, que é o seguinte. Eu estava pesquisando algumas coisas e eu achei isso aqui, ó, que é um esquema, de como estudar, que a professora lá, ela passa, um mês de estudo de inglês, né? E o que eu achei engraçado e achei interessante também trazer para vocês é o seguinte, ó, as baterias de cada dia que ela coloca. 60 minutos. Exato, são 60 minutos por dia. E aí, por exemplo, ó, 20 minutos de vocabulary, você vai estudar um pouco de vocabulary. Aí, 20 minutos de memorização de algumas coisas, escrever um pouquinho, ou ler. Você não precisa fazer exatamente essas coisas todas. Mas o que eu quero trazer para vocês dentro desse esquema é o seguinte. O idioma, ele é uma sinergia entre várias habilidades ao mesmo tempo. Então, escrita, Sim. fala, pronunciation, né, seu listening, etc. Então, é interessante que vocês, se vocês acharem que, assim, nossa, aqui não estou vendo tanta diferença de progresso, vocês mudem um pouco a programação de vocês para que vocês possam, sabe, avançar mais, tá? Trabalha outras competências para que você possa escalar isso na sua aprendizagem e você não se sinta tanto, nossa, parece que não estou evoluindo, tá? Isso para quem é iniciante, eu acho que seria uma boa. Porque a maioria das vezes eu vejo as pessoas, porque eu não acho que eu não estou aprendendo, acho que eu não estou aprendendo, mas assim, a pessoa está fazendo as mesmas coisas e acha que não está aprendendo. E de fato, assim, se você acha que não está rolando, tem que mudar a estratégia, né? Uma questão assim, being more, it's not about pessimistic or optimistic, it's about being practical. Então não é assim, nossa, eu sou otimista, eu vou aprender, assim. Cara, você pode ser otimista por 20 anos. Por exemplo, eu tô vendo aqui, pô, isso aqui não vai adiantar nada, não vai resolver nada, entendeu? Eu tô sendo pessimista. Aí eu falo assim, pô, caraca, se eu fizer isso aí, com certeza eu vou aprender. Ou então a pessoa pode falar assim, eu vou fazer, né? Então, independente de qualquer coisa, se eu pessimista ou otimista, eu vou fazer. Porque qual que é a lógica? A lógica é que, pô, não tem como você não aprender, né? Você pode aprender pouco, mas alguma coisa você vai aprender. Então, eu acho que o negativismo, o pessimista, ele vai... eu não vou nem fazer porque não vai dar certo, né? Então... Não, agora eu vou te trucar agora, vou te trucar. Você está sendo muito otimista. Porque realmente tem como você não aprender. E aí o ponto é isso, você tem que lidar com essa afirmação. Tipo assim, cara, tem como a pessoa não aprender.
Isso é uma possibilidade, mas aí você tem que correr o risco de saber se isso vai acontecer ou não. Pode ser que a pessoa faça isso aqui, cara, realmente não funciona, a pessoa estuda aí, realmente não funciona, mas aí ela fala assim, ela tem duas opções a partir dessa visão. Ou ela desiste, antes fala, isso aqui não vai rolar mesmo, vou desistir para sempre, ou ela continua e tenta. Então, porque aí, às vezes, assim, não colocar o resultado antes da partida, né? A gente não tentar prever o resultado antes da partida. Então, é mais ou menos isso. Tem como a pessoa realmente não aprender, sei lá. Aí é outra ordem de coisa. Mas, assim, ela precisa testar, né? Alguma Tentar. coisa pra Então, aprender. tem que tentar. Então, assim, não é assim, vai lá, faz, muda. Tipo assim, isso aqui é um esquema mais ou menos, né? Mas a pessoa pode refazer isso aqui, mas de forma a sempre trabalhar várias skills, né? Por exemplo, Mas eu quando eu ficaria tava... muito pé da vida se eu perdesse 1 hora do meu dia e não aprendesse. Eu ia ficar muito pé. Mas esse é o risco, gente. Esse é o Não, grande sim, risco sim, da é um vida. risco, mas pelo menos uma palavra, pelo amor de Deus. Sim, não, é isso, sabe? Eu acho Mas que o ponto é mais assim, a gente tem que, eu acho que nesse caso ser pessimista a ideia é bom demais, porque assim, a gente tem que lidar com a possibilidade de que nada vai dar certo, tá? Sim. Nada. A partir do nada vai dar certo, tipo assim, beleza, nada vai dar certo. E agora, o que que eu faço com nada vai dar certo? Aí você fala, aí você escolha. Né? Fala, cara, vou deitar aqui na minha cama, vou dormir eternamente. Bom, pode ser também. É Vou mais ou gostoso abandonar é. tudo? menos, Pode ser também. é É mais ou muito menos possível. esperando tudo dê certo, mas de uma certa maneira aguardando que tudo dê errado também. Tipo, trabalhando Exato. com os Você dois. tem que estar Trabalhando com os preparado. dois. É aquela, ó, dilema do estudo. É aquela coisa do estudo é o seguinte. É assim, Pô, gente, pô, se eu achava que eu estudando, era pessimista, mas, pô, tô achando que vocês são mais pessimistas do que eu. Não é falei possível, que eu cara. ia te Não tem trucar. como, não tem como, pô. Se o cara lê isso aí tudo, eu não tô falando assim, ó, que o cara vai virar o top do inglês. Talvez não. Aí eu concordo com vocês. Mas não falar que não vai aprender nada, aí vocês estão sendo muito pessimistas, cara. Eu tô ficando até Cara, feliz já mas nessa. tá mudando a minha perspectiva. É, pô. Mas o ponto é sempre pensar aquela coisa da aprendizagem, por exemplo. Aquela galera que, sei lá, não quer estudar. Vamos pegar uma situação de criança, adolescente. Fala assim, cara, e o que que vem na Adulto nossa também. cabeça quando acontece isso? É assim, ó. Se para quem estuda já tá difícil, imagina para quem não estuda. É, Esse é o grande ponto. Se quem estuda já tá complicado, para quem não estuda, nossa senhora. Então, é. o rolê é pensar isso, assim, cara, pode ser que não dê certo? Pode ser que não dê certo. Mas se você não fizer, é certeza. Então, assim, se você não faz, é certeza que não vai dar certo. Se você fizer, pode ser que você consiga. Ponto final, né? O que eu sempre digo assim, eu não comecei o inglês, quando eu comecei no Talk, quando eu comecei pensando assim, nossa, vou começar agora, porque daqui 2 anos eu vou estar, cara, top, bom demais. Vou estar falando tanto, sou bom, porque eu sou bom. Não comecei assim, eu comecei, tipo assim, nossa, eu consegui entender alguma coisinha, tá ótimo. Só que as coisas foram, de certa forma, sem eu prestar atenção direito, assim, eu comecei a... E aí, realmente, várias dessas coisas que eu fiz, várias, várias, várias. Por isso que eu estou colocando aqui, ó. Por exemplo, eu cheguei a época eu falei, nossa, preciso melhorar meu listening. Comecei a assistir desenho animado, porque desenho animado é fácil de entender e é lento. Comecei a assistir isso sem legenda, sem nada. Como era um desenho que eu gostava, eu assisti 3 temporadas do desenho, assim. E o desenho é curto, tipo assim, 15 episódios. Então eu ficava 15 minutos treinando listening de maneira... Só que o mais interessante foi que depois do 7º episódio, 8º episódio, as coisas começaram a fazer sentido, eu comecei a entender, de fato. E qual que é o grande problema? Que as pessoas não chegam no 8º episódio. Se a pessoa não vê resultado no segundo ou primeiro, acabou, ela já vai, não, isso aí não faz não, e não vai. E aí dá ruim. Aí é certeza, aí é essa balança, né? Se você não faz, é certeza que vai dar, que não vai rolar. Se você faz, pode ser que não role, mas pode ser que role. Então, esse é o ponto. Então, gente, eu vou mandar isso para vocês lá no Ai, grupo, faz tá? favor. E aí isso aqui é um esquema que ela fez lá para os alunos dela, mas sei lá, vocês podem variar aqui, sabe? Coloca na skill que você acha que está mais com dificuldade Uhum. e
E aí vocês começam a praticar, tal, beleza? Então, você falou sobre o tentar para, né, a gente quer as coisas ali rápido. Uma das coisas que a minha gravidez me ensinou foi que a gente não precisa ter pressa. Porque eu lembro que logo que depois que meu filho nasceu, eu tinha aquela necessidade do corpo voltar e tal, aí o médico falou para mim, seu corpo demorou 9 meses para chegar onde ele chegou. Ele não vai voltar da noite pro dia, ele vai pedir no mínimo o mesmo tempo para voltar. Então, aí eu parei para pensar e falei assim, pô, mas tudo é assim, né? É que a gente quer da noite, a gente quer uma coisa imediata, mas quando a gente percebe algumas coisas, pô, mas nada acontece da noite pro dia. Nada acontece. Então, é um trabalho diário. E foi aonde eu aprendi a ter um pouquinho mais de paciência com o tempo, vamos dizer assim. Mas é não desistir, é tentar tudo de um pouquinho, que quando você vê, você já está lá e você nem percebeu. O ponto, assim, tem um ponto maior que, assim, é o ponto cultural, né? O cultural é o Sim, seguinte, sim, a gente acha, a gente acha que esse tipo de pensamento, de querer coisas rápidas, é natural, porque tem que ser assim, mas não é cultural, tá? Então, uhum, cultural no sentido de a gente aqui, a gente é o tempo todo bombardeado por coisas de rede social, e sim, mesmo o ambiente que a gente vive é tipo te puxando o tempo todo. E mesmo que você não veja, essas informações te atravessam o tempo todo. Você está sendo atravessado por esse tipo de comportamento. E aí você acaba naturalizando, achando que isso é normal, né? Eu sim, estava numa conversa esses dias, era um outro tema de alguma pessoa que eu estava cobrindo, e a gente falando sobre isso, assim, era cidade grande versus cidade pequena. E eu estou numa cidade pequena agora. E está sendo uhum. tão interessante a maneira com que eu estou estudando as coisas, assim, parece que a minha concentração está num nível, parece que eu estou fazendo menos e o resultado está, assim, tipo, gigante, Mas é né? que é que eu tava conversando, né? Às vezes tu, por exemplo, não só hoje em dia é difícil pra caceta, né? Porque tem várias distrações. O cara falava assim, meu, tem uns malucos lá da antiga, tipo Leonardo da Vinci, os cara produzia de uma tal maneira que fala, mas assim, no caso o cara vivia para isso, né? E Sim. eu nem sei se o Leonardo tinha esposa, né? Porque é complicado, né, cara? Não dá para você querer ser feliz e casado também ao mesmo tempo. Já é muita ignorância do ser humano, né? Né? Cara, essa aí foi demais. Felicidade e casamento Porque não andam junto, então. não, é que o ser humano pode ver, é um bicho insatisfeito de natureza. Quando está solteiro, ele quer namorar. Quando namora, quer casar. E quando casa, quer morrer. Nunca está satisfeito. Mas vamos ao que interessa aí, né? Então, às vezes, tem Cara, muitas distrações, né? Muitas distrações. E tem esse eita, lance do Ricardo, pessimista também. você é o melhor, Ricardo. Não, tem essa coisa das distrações, né? E do foco, né? Porque é lógico que, né? Por exemplo, o cara tá nadando, né? O cara nada que nem o louco, Sim, sem técnica nenhuma. Ele vai gastar um esforço. E outro cara que tá na técnica dele lá certinha, ele vai mais longe. sim. Então, tudo é a mesma coisa, né? Tu usa uma certa É. técnica que não vai transformar a tua vida, mas que te ajuda a ter um foco, Ontem, ó, 15 minutos, 1 hora, né? Isso ajuda para muita gente. Sim. Ontem eu estava conversando na conversa do El, aí eu falei sobre a romantização do multitasking, multitarefa. Nossa, eu sou multitarefa. Existe uma romantização com isso, Sim. né? E o que eu falei para eles era exatamente isso. Eu falei assim, cara, a gente acha que tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas se você prestar atenção nos detalhes, você não está fazendo nada. Nada com qualidade, nada está progredindo. Assim, uma coisa que é muito sabedoria de gente mais velha é o seguinte, cara, é tipo preparar comida. É assim, pô, vou preparar minha comida e você tá lá, cara, ó, tipo, nossa, aqui e tal. É uma coisa que vai exigir aquele tempo da comida, ou cada alimento tem seu tempo, e você vai balanceando as coisas ali, e você precisa estar naquela concentração, sabe? Eu acho que isso para tudo. Então, é um exercício. Não tem como. O ambiente realmente não é favorável, porque hoje a gente vive num mundo bem que bombardeia a gente muitas informações que são conflituosas, mas, assim, é um exercício, tá? E a proposição para mim aqui nesse sentido, das cartinhas que eu mostrei para vocês, é vocês pensarem nesse sentido, tá? Tipo assim, pô, vou tirar 1 hora aqui, nem precisa nem ser 1 hora aqui, 30 minutos, fala assim, não, por 30 minutos eu vou exercitar essa habilidade, tá? E vai mensurando aí seu progresso, beleza? Guys, thanks a lot for this conversation.
Não esquece de mandar aí negócio. Eu fiquei interessado. Tá bom. Você vai mandar aqui no chat? Vou mandar no grupo, beleza? Ok. Tchau, WhatsApp guys. lá, Bye, beleza. bye. Valeu, Yes. obrigado, pessoal. Bye, Bye, bye. guys. Have a nice Yeah. week. Casamento é bom, não acredita em mim, não. Ele é pessimista, gente, não acredita nem nele. É pessimista. Bye, bye, bye.